Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que vamos começar o nosso encontro para estudarmos um pouco sobre regência, uma parte tão interessante da gramática necessária para a sua boa comunicação, aquela preposição que deve entrar no lugar correto para completar o verbo, completar o nome. Vamos falar sobre isso hoje. As aulas teóricas estão gravadas aqui no canal. Se você precisar assistir a elas, é simples. Basta procurar o termo regência e você conseguirá encontrá-las. Vou disponibilizá-las também aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar alguns links, porque esta aula de hoje é uma aula de resolução de exercícios para fixarmos uma teoria. Vamos fazer isso juntos e vamos aprender um pouquinho mais sobre língua portuguesa. Comigo na tela, vamos começar a discutir o assunto, porque é muito interessante quando lemos e às vezes não nos damos conta de saber se as orações estão corretas ou erradas. Vamos praticar isso juntos comigo aqui na tela. O que você lê ali? Estamos dizendo que o paulistano aspira ar poluído. E também certas pessoas aspiram ao próprio sucesso. Como nós podemos interpretar isso aqui de uma maneira prática e simples? Porque na norma culta, não é? Precisamos tomar cuidado com os nossos termos. O termo regente, que seria o caso o verbo que domina aqui a oração, vamos falar assim, e o termo regido, o termo que completa o verbo. E é que, à sua vez, você vai me dizer se essas duas orações estão corretas ou se elas estão erradas. Vamos ver? As orações estão corretas. Isso mesmo, elas estão corretas. Sabe por quê? Na norma culta, com o sentido de sorver o ar, inalar, aspirar, aqui no caso, ele é transitivo direto, que equivale a dizer que ele exige complemento sem preposição. Usaremos nada ali. Você percebeu? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas não teria que colocar uma preposição. Não, ali nós não podemos. É como se fosse um conjunto vazio. Não colocaremos nada no complemento para indicar nessa situação. Tudo bem que seria inalar o ar. Agora, com o sentido de pretender, de querer, ter aspiração, o verbo aspirar, ele é transitivo indireto e ele exige complemento, olha que interessante aqui, complemento preposicionado, complemento com a preposição a. Lembremos que essa é a regência culta do verbo. Na variante popular, o pessoal não usa, o pessoal deixa tudo de lado, não é? Quer dizer, a preposição a, ela não entra ali no sentido, não é? Agora, no caso de um verbo, como o verbo aspirar, pessoal, é muito importante ter em mente que o uso inadequado de uma preposição não configura apenas erro, digamos assim, não configura apenas um desvio de norma. Na realidade, trata-se de um equívoco que pode levar o enunciador a dizer algo que ele não pretendia. Por esse motivo, é necessário estudar cuidadosamente a regência culta de alguns verbos que, por não fazerem parte do repertório da maioria do povo, o pessoal não se preocupa tanto com isso, né? Os falantes do cotidiano, mas nós aqui estamos tentando te orientar, ok? Esses verbos, eles admitem vários significados quando não são usados corretamente e acabam trazendo o quê? Dificuldades para os usuários da língua. E nessas situações é sempre uma boa saída consultar dicionários especializados. Por favor, use bem o português e aproveite nossos vídeos para você também aprimorar e aperfeiçoar-se. Está gostando das nossas aulas? Você participa sempre conosco? Deixe aqui o seu recado, o like no vídeo, para você fazer parte do nosso canal. Vamos continuar com os nossos estudos? Agora comigo na tela, mais dois verbos. O verbo agradar.
Veja comigo se as frases estão certas ou erradas. A mãe agradava o rosto do bebê. E o pai agradava ao filho com presentes. Agora é a sua vez. Decida se você acha que estão certas ou erradas. E as frases estão corretas. Vamos falar um pouquinho? O verbo, na número 1, o verbo agradar, com o sentido, não é, de acariciar, ele é transitivo direto, fazer carinhos, ok? Quando é o número 2, o verbo agradar, ele tem sentido de dar satisfação e ser agradável a alguém. E ele é transitivo indireto, regido pela preposição a. O que é o correto, o pai agradava ao filho com presentes. Seria isso. Fale corretamente e nunca mais erre. Vamos ver mais um caso? Vamos juntos. Muitos eleitores esquecem as promessas eleitorais. E a número 2, alguns eleitores sempre lembram as promessas das campanhas, de campanhas aqui no caso. As duas frases, elas estão, você agora comigo. É o verbo esquecer e o verbo lembrar. As duas frases elas estão corretas, não precisa se preocupar tanto aqui, porque quando esses dois verbos, preste bastante atenção, você deve estar pensando assim, mas eu poderia colocar um pronome. Se isso acontecer, mudaríamos a estrutura, mas aqui esses dois verbos não estão seguidos de pronomes, eles não são pronominais. E quando isso acontece, eles são transitivos diretos. Quando você coloca o pronome, por exemplo, muitos eleitores se esquecem de. Aqui você precisaria, não é, colocar preposicionar. Por exemplo, alguns eleitores sempre se lembram das promessas. Quem se lembra de, quem se esquece de. Mas quando não usamos a forma pronominal, nós não colocamos nenhuma preposição no complemento verbal. Você acertou? Já deixou o like para mim? Muito obrigado por você ter feito isso. Vamos continuar? Comigo na tela. O verbo pagar e o verbo perdoar. Vamos ver se elas estão corretas. Ele pagou os credores. E a número 2, o diretor perdoou os alunos. As duas frases estão erradas. Elas estão erradas. Vamos ver o que aconteceu aqui. Para ficarem corretas, nós precisamos ter em mente o seguinte: quando nós pagamos e perdoamos, e vamos pagar pessoas ou perdoar pessoa, quando o objeto é uma pessoa, não se esqueça disso. Ele é transitivo indireto, então nós temos que colocar a preposição a. Quem paga, paga ao credor, e quem perdoa, perdoa ao aluno. É isso a problemática do verbo pagar e do verbo perdoar. Não se confunda. Tudo bem? Você acertou? Então diga para mim. E continuando agora com estas duas propostas. Vamos olhar comigo? O verbo preferir e o verbo visar. Aqui nós temos: todos preferem o sucesso ao fracasso. E nem todas as empresas visam lucros imediatos. Sobre as orações, podemos dizer que as duas estão corretas. Será que elas estão corretas? Caso contrário, por favor, justifique sua resposta. Vamos lá? E as respostas estão corretas, mas há um probleminha aqui. A número 1 está correta. Por quê? Nós temos na norma culta o seguinte: o verbo preferir, ele possui dois complementos. O complemento direto vem primeiro, depois o complemento indireto, porque se você prefere algo a outro. No caso, eu prefiro o sucesso ao fracasso. Não se esqueça disso. Dois complementos, um direto e o outro indireto. Mas o problema está com o verbo visar aqui embaixo, ok? Vamos corrigir? Está errado. A número 2, deveríamos colocar uma preposição aqui para completarmos a proposta. Por quê? O verbo visar, com o sentido de ter em vista, ele é transitivo indireto e ele pede a preposição a. No caso, nem todas as empresas visam a lucros imediatos. Seria isso. Você acertou? Que bom! Está já participando conosco sempre? Já deixou o seu like no vídeo? Então, muito obrigado por isso. E para você fazer uma anotação mais aprofundada, aqui na tela comigo, sobre o verbo preferir.
Como eu disse, ele é transitivo direto e indireto. E o objeto direto designa o que é preferido. E o indireto, ele é introduzido pela preposição a. Só para deixar anotadinho aí, você que gosta de estudar com mais afinco as nossas aulas, ok? Vamos continuar? Vamos lá. Nós temos mais alguns exercícios para vocês, já estamos chegando ao final aqui para fazermos a nossa aula, não é? Aqui, em regência verbal, meninos, há certos casos, digamos, há certos usos que são condenados pelos gramáticos tradicionais, que, no entanto, são comuns até mesmo em registros cultos orais, não é? A seguir aqui na tela comigo, duas frases que, segundo os gramáticos, contêm desvios de norma. Vamos dar uma olhada e vamos decidir sobre esses assuntos. Não há quem não aspire o respeito das pessoas com quem convive. E também, ninguém aspira o que não pode alcançar. Duas frases comuns, plenamente compreensíveis, mas o problema está na regência. Por quê? Você agora vai ter que fazer esse trabalho para mim. Transcreva os trechos que contrariam as prescrições desses gramáticos tradicionais. O que está errado ali, o que deveria ter sido escrito. Vamos primeiro achar o erro, tudo bem? E o que está errado seria não aspire o respeito, aqui na primeira, e na segunda, o que está errado é aspira o quê? Tudo bem. Você deve ter acertado, porque agora, na sequência, você vai ter que fazer uma tarefa para mim. Reescreva-os de modo a adequá-los às prescrições da gramática normativa. Corrija o erro. Não é tão difícil assim. Vamos corrigir? Primeiro caso, para ficar correto, teríamos: não aspire ao respeito. Lembra-se disso. Não aspire a algo. Eu não quero isso, né? Agora, o de baixo, a número 2. Ninguém aspira ao que não pode alcançar. Ninguém deseja, almeja. Seria isso. Tudo bem? Você acertou? Ótimo, porque agora é uma outra proposta para você. Por que a norma culta exige essa correção? Vamos explicar? Vamos lá. A resposta é a seguinte: porque, para o padrão culto da língua, o verbo aspirar, com o sentido de pretender, ele é transitivo indireto e ele pede a preposição a. Foi isso que nós falamos. O aspirar aqui não é inalar, aqui é desejar. Quando isso acontece, você usa a preposição a para chegar à semântica desejada. Você acertou? Que bom! E para terminarmos o nosso último exercício, aqui um comentarista esportivo muito irritado com a atuação do Bandeirinha durante uma partida de futebol, ele disse o seguinte: o Bandeirinha é pago para assistir o juiz e não ao jogo. Agora é a sua vez. O que significa o protesto desse comentarista? Diga para mim. Você sabe a resposta? Vamos conferir comigo agora, então. A resposta é a seguinte: significa que a função do bandeirinha é ajudar, auxiliar o juiz, e não presenciar o jogo como se fosse um mero espectador. Perceba a beleza da língua portuguesa quando colocamos corretamente os complementos para os verbos adequados e atingimos o nosso objetivo, que seria passar corretamente uma mensagem. É para isso que nós montamos essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e muito, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Eu te aguardo em nosso próximo encontro para estudarmos um pouco mais de gramática aqui no canal Português à Mesa. Até mais, pessoal, e muito obrigado pela sua atenção.